Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se o que nós acabamos de ouvir no Evangelho fosse um fato de crônica, ou seja, uma narrativa jornalística, nós teríamos a seguinte manchete: discípulos de Jesus são acusados de furto de plantação de trigo e por violar a lei judaica do sábado. Ou sobre Jesus: Jesus é acusado de incitação ao roubo com narrativa do Antigo Testamento. Não é? Mais ou menos assim, não é? Numa mídia bem extremista por aí, né? Com chavões assim, poderiam colocar, né? Essas notícias. Mas não é um fato de crônica, é uma página de teologia. É um ensinamento que nosso Senhor quer nos dar. Assim como fez no dia de ontem sobre a realidade do jejum, uma prática religiosa, quer fazer também hoje sobre o dia de sábado, que era o dia que o judeu santificava, o dia que era dedicado ao repouso, para dedicar-se inteiramente a Deus e a louvar a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Então, hoje nós estamos diante de um fato teológico. E se nós vemos os elementos do Evangelho, nós nos damos conta de que tem uma mensagem muito forte, muito profunda, diante daquilo que nós ouvimos na narrativa de hoje. Começando pelo início do Evangelho, quando o Evangelho nos diz que Jesus estava passando por uns campos de trigo. Esse caminhar aqui, este passar aqui, não é um caminhar qualquer, não é um caminho qualquer. O termo grego usado aqui é odós. Indica o caminho de Jesus para Jerusalém. E o que é que Jesus vai encontrar em Jerusalém? O que é que Jesus vai encontrar em Jerusalém? A sua morte, a sua entrega total à vontade do Pai. Então não é qualquer caminho que Jesus está fazendo. E não é qualquer caminho que Ele quer colocar os seus discípulos para fazer. Mas é um caminho de configuração a Ele. É o caminho do dom total da sua vida, da entrega total do seu ser. Por isso que os elementos que aparecem aqui têm que ser compreendidos dentro dessa temática, porque apareceu o trigo, apareceu o pão, não é? Apareceu o dia de sábado e apareceram discípulos. Se nós estamos falando de trigo, de pão, dia de sábado, de discípulos, isso nos remete à Eucaristia. Na verdade, Jesus está fazendo uma prefiguração da Eucaristia, do dom total da sua vida, para que eu e você tenhamos consciência de que se nós também não comemos desse pão, não recolhemos este trigo amassado que é a sua própria vida e o seu santo sacrifício, nós não temos vida. Nós não temos vida se nós não comermos da carne do Senhor, que se utilizou do trigo, do pão, para sinalizar a sua entrega total. Nós estamos diante de uma prefiguração da Eucaristia. Mas a citação que Jesus faz no trecho do Evangelho,
que você pode depois conferir lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, é uma citação que Jesus faz daquele episódio de Davi com seus companheiros, que na verdade eles comem do pão da proposição, era o pão consagrado, o pão que só o sacerdote podia comer, não é? Então a citação que Jesus faz sobre esse episódio da vida do rei Davi, não foi uma justificativa de uma transgressão, como se Jesus dissesse, né, que se podia, por uma finalidade de matar a fome, roubar. E o Evangelho nem fala que eles roubaram, não é, esse campo aqui de trigo. Mas não é uma justificativa de transgressão. Na verdade, Jesus quer trazer e citar uma nova lei, a lei do amor. Porque vocês perceberam, os interlocutores de Jesus são os fariseus, que são tomados por uma projeção de inveja e começam a questionar as atitudes de Jesus, porque eles não vivem com a lei uma relação de liberdade. A lei se tornou para eles um regime de escravidão. A lei não servia-lhes mais para uma comunhão com Deus, mas a lei servia para se comparar com as pessoas, para se achar melhor do que as pessoas. Veja a temática do dia de ontem, do jejum, e quantas vezes Jesus falou sobre essa realidade do jejum. O jejum se tornou uma vanglória. O jejum se tornou uma oportunidade de se achar mais espiritual do que os outros, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, né? E Jesus dá aquela explicação da presença do noivo. Mas, voltando, Jesus traz esse episódio do rei Davi justamente para instaurar uma nova lei, a lei do amor. Uma lei que olha em conta o todo, não uma coisa particular. Por exemplo, a moralidade cristã, ela traz no catecismo 3 elementos que entram em cena para julgar um ato humano. A moralidade cristã diz que o ato cristão, ele é composto de 3 elementos: o objeto escolhido, a intenção e as circunstâncias. São 3 coisas que entram em ação para se julgar um ato. Não é só o que aconteceu em si, mas qual era a intenção da pessoa ao realizar aquilo. E quais eram as circunstâncias nas quais aquela pessoa se encontrava para ter feito aquele determinado ato. Então a moralidade cristã, ela é aberta, ela não é fechada, ela não é míope, não é? Como se a pessoa fosse só um ato dela isolado. Mas a moralidade cristã, ela dá essa abertura e nos faz enxergar o todo. Era isso que Jesus queria fazer com os seus discípulos e demonstrar para os fariseus. A lei de Deus era só uma sinalização. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Tem carteira, né? Graças a Deus. Você que dirige, né? Numa estrada, numa rodovia, você tem as placas de sinalização, não é? Que te indicam um caminho seguro. Você tem aquele, não sei se é guarda-mão que fala, né? Aquela divisória, você tem a faixa, né, para você se localizar, mas nós andamos em cima das placas? Não, ninguém caminha em cima da placa. A placa está lá. Nós caminhamos na via. A via é Deus, é o amor de Deus. Os mandamentos dele, os preceitos do Senhor são as placas que nos indicam um caminho seguro, para nos direcionar. Mas nós não caminhamos em cima da placa. Então, nós não nos agarramos à lei para nos escravizar nela. Não, a nossa estrada é o amor de Deus. A nossa estrada é a liberdade que nós vivemos como filhos de Deus, conquistada para nós na cruz. É aqui que nós caminhamos, na liberdade, mas tendo responsabilidade, tendo consciência dos nossos deveres, tendo consciência do que nós escolhemos para a nossa vida. São as placas, são as indicações que Deus nos dá a todo momento, para que nós caminhemos seguros na sua vontade. Jesus colocou o dedo numa ferida da parte dos judeus, não é? O perigo dos moralismos, o perigo dos escrúpulos, o perigo do perfeccionismo. E isso não aconteceu só com os fariseus, porque muitas vezes essas coisas se escondem dentro de nós. Muitas vezes nós também projetamos nos outros, projetamos até em Jesus e na igreja, moralismos,
escrúpulos, perfeccionismos que nós trazemos dentro de nós e amarramos os fardos pesados sobre os nossos irmãos quando não cumprem essa ou aquela lei, este ou aquele preceito. É também um alerta para nós, para vivermos também na liberdade de filhos de Deus e também no amor e na caridade para com os outros. Eu já falei isso aqui numa homilia. Talvez o que serve para você não serve para o outro. A lei que se aplica a você não aplica ao outro, porque o outro tem uma história, o outro tem uma caminhada, o outro ainda precisa dar passos de maturidade na fé. Talvez que você já tenha dado, pela graça de Deus, não por você. Você já tenha dado alguns passos, mas o outro ainda não deu. Então, é caridade também suportar o tempo do outro, esperar o tempo do outro e não projetar nele, muitas vezes, escrúpulos, moralismos e perfeccionismos que se escondem dentro de nós. Nós somos chamados a viver na liberdade dos filhos de Deus, a verdadeira liberdade que nosso Senhor conquistou para nós. Jesus não é um subversivo. Jesus não incitou ninguém ao crime. Jesus não ensinou o caminho errado para ninguém. Jesus só queria trazer, acima de tudo, a lei do amor e revelar o rosto do Pai. Abaixe por um instante a sua cabeça. Deixe que a palavra de Deus hoje, que interpela o nosso coração, questionar também você. Faça o seu exame de consciência pessoal. Como você também tem vivido a lei do Senhor, como você tem vivido os mandamentos do Senhor, o que é a lei de Deus para você, o que ela tem construído em você. E permita que agora o Espírito Santo leve você à compreensão profunda desse mistério que nós estamos celebrando. Mistério que foi prefigurado nesse episódio que Jesus viveu com os seus discípulos, passando por aqueles campos de trigo. Ou seja, encaminhando-se para a vontade do Pai, Ele quis dar-se como um dom. Jesus é o nosso maior dom. Jesus é a lei suprema. O amor de Deus é a lei suprema que deve reger os nossos corações. Eu te peço, Pai do céu, esta graça para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, acompanhando essa Santa Missa, que nós sejamos tocados pela força da Tua Palavra, a uma vivência livre, a uma vivência sadia dos Teus mandamentos, a uma vivência equilibrada dos Teus mandamentos, para que os nossos irmãos encontrem em nós amor, acolhida, misericórdia, compaixão, para também fazerem o seu caminho de conversão. Dá-nos esta graça, Senhor. Ensina-nos, nós queremos ser discípulos. Nesta escola de santidade, nós queremos aprender do Teu coração, que é manso e humilde. Dá-nos esta graça, nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.